E quanto mais eu aprendia, mais percebia que mentiram para mim. Tipo, somos ensinados a ir para a escola, a obter um diploma para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas não fazem isso. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Qual a maior coisa que você gostaria que todo mundo soubesse sobre dinheiro antes de começarem a tê-lo? Cara, bem, isso remonta, eu acho, apenas ao básico. Porque a maioria de nós, inclusive eu, nunca aprendemos nada sobre dinheiro. Nos dizem, vá para a escola, obtenha um diploma, consiga um emprego, e aí vai entender tudo. Certo. E então o que acontece com a maioria das pessoas é que você acaba falido, acaba tendo dificuldades financeiras e nunca consegue descobrir o porquê. Então a primeira coisa é, o que você quer alcançar na sua vida, financeiramente? E então você tem que sair e descobrir sozinho, porque infelizmente a escola nunca vai te ensinar essas coisas. Então você não aprendeu na escola, na Universidade de Michigan ou Não, nunca. na Faculdade de Direito, ninguém te ensinou isso? Eu me formei no ensino médio, passei para a faculdade, estudei um ano de pós-graduação e depois fiz faculdade de Direito. E nunca aprendi a pensar em dinheiro. Nunca aprendi a pensar em orçamentos, em construir riqueza. Nunca aprendi nada sobre investir meu dinheiro e a pensar em renda passiva. No entanto, aqui estou hoje com um diploma de Direito e não trabalhei um único dia como advogado. Por que não? Bom, não faz sentido para mim, financeiramente. E não é o meu propósito. Então, eu cresci em uma casa tradicional indiana, certo? Certo, doutor, advogado. Bom, para mim eu tinha duas opções, médico ou fracasso. Essas são as duas opções que eu tinha. Certo, Meus pais são imigrantes da Índia, de um estado chamado Punjab. E meus pais vieram para cá com muito pouco. Então, eu via os meus pais trabalharem duro, todos os dias. Se meu pai tirasse um sábado e um domingo de folga, era um fim de semana prolongado. Então, eu não passei muito tempo com os meus pais enquanto eu crescia, e eles sempre me diziam que eu tinha que me tornar bem-sucedido. E eu concordei completamente porque eu queria retribuir aos meus pais, queria ajudar a sustentá-los. E pensei, tudo bem, se eu quiser ser bem-sucedido, devo seguir os passos que me disseram para ser bem-sucedido. Quais são esses passos? Vá para a escola, obtenha um bom diploma, consiga um bom emprego, no meu caso era me tornar um médico. E nesse caminho, foi na faculdade, eu percebi que tinha algo errado. Algo não tinha sentido. E aconteceu assim, eu estava estudando para entrar na faculdade de medicina e enquanto estudava comecei a ler outros livros de negócios e livros financeiros. E eu lembro disso, eu estava na biblioteca estudando e fui ao Google e pesquisei as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E você vê que são pessoas como Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. E eu fiquei tipo, nenhuma dessas pessoas é médica. Nenhuma dessas pessoas seguiu esse caminho tradicional, de obter um diploma, de procurar um bom trabalho. Eu estou perdendo alguma coisa? Porque eu pensei que se você for para a escola, conseguir um bom diploma, você pode ganhar muito dinheiro. E se você se esforçar mais na escola, tirar notas melhores, ganhará ainda mais dinheiro. Então eu pensei que era diretamente correlacionado suas notas e sua renda. E foi aí que comecei a questionar as coisas e percebi, talvez não seja isso. E quando você começa a descer cada vez mais na toca do coelho, começa a perceber, meu Deus, tudo que me disseram é mentira. E isso me empurrou para toda essa jornada dolorosa e emocional de aprender sobre dinheiro, empreendedorismo, sobre o que significa se tornar rico e como você realmente faz isso. Certo. Então essa foi a fase inicial para mim. Então eu tive que realmente começar a aprender. E a primeira experiência real disso para mim foi que eu tive uma empresa de planejamento de eventos que comecei na faculdade. Eu comecei ela porque quando eu estava no ensino médio eu trabalhava em casamentos indianos. Por isso conheci muitos DJs. Certo. E quando eu estava no ensino médio, esses DJs diziam, ei cara, você conhece muitas pessoas na escola e tal, que tal organizarmos uma festa de adolescentes? Eu falava tipo, tudo bem, por que não? Comecei esse pequeno negócio de festas para adolescentes no ensino médio. Eu vou para a faculdade, não sei o que esperar porque meus pais não fizeram faculdade aqui. E aí eu tenho esse pensamento de que as pessoas vão para a faculdade para estudar muito e se tornar alguém na vida. Chego na faculdade e todo mundo está festejando. Eles estão gastando dinheiro que não têm, com álcool. Eles estão bebendo. Eu não bebo, não fumo. Não gosto dessa cena de festa, mas não tenho o que fazer nas noites de sexta, então eu pensei, espera, por que eu não pego esse negócio de festas que tinha no ensino médio e levo para a faculdade? E foi isso que eu fiz. Meu primeiro ano, tinha 17 anos, comecei a bater de porta em cada clube, bar, restaurante, perguntando se eu poderia dar uma festa. Alguns disseram sim, mas vai te custar $10 mil. Outros disseram sim, mas são 20 mil, eu não tenho esse dinheiro.
Mas aí um ou dois disseram, você pode fazer aqui, não vamos cobrar um centavo, mas queremos metade do cover, metade do dinheiro. Eu disse, ok, agora eu tô no negócio. Então eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro fazendo isso, e eu tinha algum dinheiro guardado. Então eu começo a ler esses livros de negócios, e todos eles diziam, pessoas ricas investem em imóveis. Eu não sei o que significa isso, eu não conheço nenhum investidor imobiliário, meus pais não são investidores, então eu fiquei tipo, ok, se as pessoas ricas investem em bens imobiliários, eu também deveria. E isso foi logo após o crash de 2008. Eu estou em Michigan, onde o setor imobiliário foi extremamente atingido, então eu fiquei tipo, tá bom, eu gostaria de investir em imóveis. Estou estudando para o meu teste de admissão da faculdade de medicina, começo a ir ao Google porque estou entediado enquanto estou estudando para esse exame e começo a ler sobre as pessoas mais ricas da Forbes e nenhuma delas é médica, nenhuma seguiu o caminho tradicional. E eu tenho essa ideia de começar a investir em imóveis, então comecei a pesquisar imóveis entre as minhas sessões de estudo. No dia 22 de agosto, fiz o vestibular de medicina, o MCAT. No dia 23 de agosto, adquiri minha primeira propriedade de investimento imobiliário. Uau, e qual a sua idade? Eu tinha 19. Caramba. Foi $8.000. O investimento. Era o preço do apartamento. O AP era 8 mil? 8 mil. Como conseguiu por 8 mil? Isso foi logo após o crash de 2008. Uau, foi no fechamento ou o quê? Sim, estava em execução. Esse mesmo apartamento estava sendo vendido por cerca de $150 mil. Apenas alguns anos antes. Qual é? Aí eu comprei. Na verdade, estava à venda por 8.400. Fiz uma oferta de 4 mil e eles desceram para 7 mil. E eu ainda estava tentando abaixar um pouco mais, mas eles disseram que tinha outra oferta na mesa, eu não queria perder, então eu disse, eu te dou 8 mil. Uau. Então eu comprei por 8 mil, coloquei alguns milhares de dólares de trabalho e aluguei por 600 por mês. E agora, de repente, minha mente explodiu, porque eu tinha começado a entender essa ideia do que era empreendedorismo. Eu nunca tinha ouvido esse termo até entrar na faculdade, mas eu estava administrando essa empresa de eventos e estava começando a aprender sobre esta coisa chamada empreendedorismo. E agora eu tenho esse apartamento que me está gerando essa renda quase passiva, digo quase porque estava cometendo muitos erros no começo, mas agora eu penso, uau, essa coisa de investir é muito especial porque eu nunca aprendi sobre isso na escola. Meus professores nunca me ensinaram isso. Mas por que eu estou dando tão duro na escola? Eu quero me tornar um médico para que eu possa finalmente ganhar dinheiro. Agora eu começo a ter, como eu te falei, esse dilema emocional. Por que eu estou me tornando um médico? Ok, eu quero fazer meus pais felizes, confere. Eu quero ser bem-sucedido, confere. Eu realmente quero ser médico? Talvez. Então agora eu começo a questionar as minhas próprias crenças, porque se eu me tornar médico, como eu ganho dinheiro? Tratando as pessoas. Eu tenho essa mente empreendedora, eu quero me tornar bem-sucedido. Como você ganha mais dinheiro? Você trata mais pessoas. Então isso é um dilema porque se eu estou tentando maximizar minha renda como médico, eu tenho que maximizar quantos pacientes eu atendo. Talvez isso signifique que eu não consiga dar o melhor valor a cada paciente individualmente. Mas como ser humano eu quero fornecer o maior valor possível. Então eu começo a enfrentar esse dilema onde talvez eu esteja me tornando médico pelos motivos errados. Interessante. E aí eu vou e conto para os meus pais sobre essa ideia. Eu não quero ser médico. E eles tipo... Absolutamente não. Meu pai ficou bravo. Minha mãe ficou furiosa. Minha mãe levou cerca de 1 ano e meio para acreditar que o seu filho não seria médico. Caramba. E, enfim, o que eu digo aqui na época foi muito difícil. Os meus pais diziam a todos os amigos, Jaspreet não vai se tornar um médico. Uau, você não está se não tornando. Não vou me tornar um. Aí eu começo a receber ligações da minha família na Índia, de todos os estados. O que você está fazendo? Você é a vergonha da família. Exato, cara. Eu escutava, mas eu pensava, isso não é para mim. E eu comecei a perceber que tinha mais nessa área, então comecei a trilhar essa jornada de educação financeira. E quanto mais eu aprendia, mais percebia que mentiram para mim. Tipo, somos ensinados a ir para a escola, a obter um diploma para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas não fazem isso. Elas não trabalham para subir a escada corporativa, elas trabalham para dominá-la. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Agora, você pode subir a escada corporativa e trabalhar para dominá-la ao mesmo tempo, mas é uma mentalidade diferente, certo? A maioria de nós é ensinada a obter esse diploma para poder fazer uma coisa, subir a escada corporativa e ganhar um salário maior. Mas se você confiar apenas no seu salário, você está apenas a um passo de ficar falido. Porque se perder o seu emprego, se acontecer algo contigo ou a empresa fechar, você perde o salário e agora não tem mais renda. E agora? Uau. Você está lutando por um emprego e talvez tenha algum dinheiro guardado. Certo. Ou se você não está economizando e gasta dinheiro em coisas o tempo todo e não tem economias, você está ferrado. Sim, você se endivida no cartão de crédito e agora está tentando descobrir como fazer as coisas darem certo. Aí já é tarde demais. Tem que ser proativo. E agora eu fico tipo, que loucura. Por que nunca me ensinaram isso?
Eu nunca fui ensinado sobre riqueza, nunca me ensinaram a investir, nunca fui ensinado sobre este tipo de educação financeira. Mas por que não aprendemos isso? E foi aí que eu percebi que é muito lucrativo manter as pessoas sem educação financeira. É lucrativo manter as pessoas pobres. Interessante. E qual você diria que é o principal sistema que mantém um povo pobre? Isso se resume a muitas coisas diferentes. Os bancos lucram quando você não tem educação financeira, porque eles vão mantê-lo economizando dinheiro no banco. Eles vão mantê-lo em dívida de consumo. Se os bancos vivessem de acordo com seus próprios conselhos, que é economizar dinheiro, os bancos estariam perdendo dinheiro. Quando você vai e deposita $1.000 no banco, esse dinheiro que você depositou é um passivo para o banco. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Então, quando o banco tem seu dinheiro, é uma responsabilidade para eles. Eles querem se livrar dele o mais rápido possível. E a maneira como eles fazem isso é emprestando, porque é um investimento para o banco. Eles não querem guardar dinheiro, mas querem que você guarde o seu. Que você dê a eles a grana. Isso. E que você deixe lá. E deixe lá. E o que está acontecendo com o seu dinheiro enquanto está lá? Está perdendo valor para a inflação a cada dia. A cada dia que você mantém seu dinheiro no banco, você fica mais pobre. A cada dia que passa. Agora é engraçado, eu fiz um vídeo sobre isso em 2016. Foi meu primeiro vídeo a viralizar. Foi chamado de Garantido ir à falência se fizer isso. E eu falava de inflação de 2 a 3% para não manter o dinheiro no banco. E aqui estamos... 8,5%. 8,5%. E agora as pessoas começam a perceber que a inflação é um problema real. Então você mantém seu dinheiro no banco e ele te paga 0,01%, talvez 0,5% se você tiver sorte, e por outro lado eles emprestam por 5, 6%. E assim o banco não quer manter esse dinheiro na poupança, porque é um passivo para eles. Eles querem mantê-lo gastando dinheiro no cartão de crédito deles, porque agora eles ganharão de 18 a 25% em juros cada vez que você gastar $1. Uau! Os governos querem que você continue sem educação financeira, porque quando você não tem ela, adivinha, você é um empregado e é um consumidor, então paga os impostos mais altos. Empregados e consumidores. Todo mundo sabe que os ricos não pagam impostos, e isso deixa as pessoas com raiva. Mas muitas vezes não entendemos o porquê. E ficamos com raiva das coisas erradas pelas razões erradas. Mas quanto mais você ganha como empresário, até você ficar super rico, você paga muito imposto. Sim. Cara, e quer saber? Há muitas coisas que você pode fazer legalmente para pagar menos dinheiro em impostos. E há diferentes maneiras de investir seu dinheiro para pagar menos dinheiro em impostos. Então vou dar alguns exemplos, começando assim. Elisão fiscal e evasão fiscal. São duas palavras semelhantes com dois resultados muito diferentes. É uma das primeiras lições no direito. Evasão fiscal é ilegal, você vai para a cadeia. Sim. Elisão fiscal é legal e você é odiado por fazer isso. Pois é. Mas é assim que E funciona. você está jogando dentro do sistema com as E regras se você dele. aprender o código do imposto de renda, é um livro de regras. E as pessoas que compreendem o livro de regras são as pessoas que têm o dinheiro para contratar bons contadores e advogados. Mas você não é um contador, você não estudou... Eu estudei muito direito tributário. Sério? Sim. Então, o que acontece é que as pessoas ricas vão entender como isso funciona, vão jogar dentro desse sistema e pagar pouco ou nenhum dinheiro em impostos. Quais são as 3 coisas que pessoas que estão ganhando $500 mil ou mais deveriam estar fazendo agora para evitar impostos agora? Então, vou presumir que você tem algum tipo de renda própria. Você tem um trabalho paralelo ou é dono de uma empresa. Sim. Então, se você ganhar $500 mil, vamos supor que isso seja de lucro, você é tributado sobre a renda. Então, se você tira um salário, você é tributado. Agora a pergunta é, o que é uma dedução fiscal? Ou a melhor pergunta, como você pode fazer alguma dedução fiscal? Porque qualquer coisa pode ser uma dedução fiscal se você souber como torná-la uma dedução. Então essa é a pergunta que você tem que se fazer, porque se você não tem renda, você não tem imposto. Então é isso que as pessoas ricas fazem. Vou dar um exemplo disso sendo feito e depois mostrarei como as pessoas podem aplicar isso nas suas vidas. Elon Musk. Ele provavelmente é o maior exemplo disso. Ele nunca recebeu um salário sendo proprietário da Tesla. Ele foi pago em opções de ações. Então essas opções de ações Isso foram... é antes mesmo de ser público? Acho que foi na época em que foi a público, ou talvez um pouco antes. Ok. Mas ele vem recebendo opções de ações há muito tempo. Claro. Mas as opções de ações que ele obtinha originalmente eram de $6 por ação. Então, quando a ação subiu para $1.000 por ação, ele recebeu milhões dessas opções de ações. Agora, ele tem, no papel, muito dinheiro. Mas esse dinheiro não está em sua conta bancária. Então, o que ele faz é, em vez de vender e ter uma renda,
Ele vai ao banco e diz: ei, eu tenho essas opções de ações que valem bilhões de dólares. Que tal você me dar um empréstimo a 3, 4, 5% de juros? Nenhum banco vai dizer não a isso, porque o valor disso é enorme. São bilhões de dólares. Você pode diminuir o número, mas nenhum banco vai dizer não. Ele pega o empréstimo, paga 3, 4, 5% de juros, e se a empresa dele crescer, o valor da ação dele aumenta 6%, e ele só teve lucro com isso. Ele não teve que sacar nenhum dinheiro, nunca teve renda, não paga imposto e agora pode gastar seu dinheiro, viver livre, comprar o que quiser, viver rico e não pagar um centavo de imposto. Então não teve que vender nenhuma ação, porque se tivesse, teria que pagar imposto Certo. caso vendesse. Ao invés disso, pega um empréstimo no banco Aham. e não tem que pagar imposto por Quando isso. você obtém uma hipoteca para comprar uma casa, é dívida, não é tributável, não é renda. Se você for refinanciar sua casa, não é renda. É dinheiro que você tem no bolso, mas não é renda. Você é tributado sobre a renda. Então, agora seu trabalho como empresário é estratégico. Como você não tem uma renda? Agora você pode dizer, bem, eu preciso de dinheiro para gastar. Claro, claro que sim. Mas como pode usar agora estrategicamente sua renda para pagar seu estilo de vida? Agora, claro que tem que estar dentro das regras, então fale com o consultor fiscal. Mas agora, após a pandemia, uma das coisas que o governo federal quer fazer é incentivar as pessoas a comer fora, comer em restaurantes, porque eles foram muito atingidos pela pandemia. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma dedução de 100% na comida até o fim de 2022. Então se você comer fora com a sua equipe, é uma dedução de 100%. Amortização. Isso. Estou aqui em San Diego. Bom, estamos em Los Angeles, mas eu estou em uma viagem de 2 meses para San Diego com minha parceira de negócio. Eu tenho que alugar um carro. Na verdade, comprei um Ford Mustang, porque eu sempre quis um Mustang quando era criança. Era o carro dos meus sonhos, então comprei com conversível. Legal. E temos que ir a reuniões de negócios. Temos que sair, explorar San Diego. Minha parceira de negócios é minha esposa. Estamos hospedados em um Airbnb na bela San Diego. Adivinhe, essas coisas são deduções fiscais para o meu negócio. Estou aqui trabalhando agora. Quando você é um empreendedor, tudo é trabalho. É. A questão é como você gasta o seu dinheiro de uma maneira que ele vai dar uma redução de impostos. Mas tem que ser esperto aqui, porque você não quer apenas gastar 500 mil dólares para não ter que pagar 150 mil em impostos. O meu contador me ligou ano passado e disse, Jasprit, você tem que comprar agora um Classe G. Eu disse, o quê? Eu não quero comprar um Classe G. Por quê? Ele disse, tem uma redução de impostos dizendo que se você comprar um carro pesado, inclusive está acontecendo agora ainda, se você comprar um carro pesado, pode descontar até 100% do valor desse veículo agora mesmo. E porque você é um influenciador, você pode alegar que, como influenciador, você precisa de um Mercedes-Benz Classe G para ajudá-lo a sustentar o seu estilo de vida. O Código Fiscal permite isso. E eu fiquei tipo, bom, eu não quero sair e gastar 150 mil em um carro que eu não preciso necessariamente só para economizar, digamos, 50 mil. Então você tem que ser esperto e saber o que é certo e o que não é para você, entende? Gastar $1 e economizar 25 Certo. centavos. Então você só precisa conhecer as estratégias certas que podem funcionar para você. E essas coisas mudam com o tempo. Por isso que o melhor que você pode fazer é contratar um contador, um consultor fiscal, alguém que não vá apenas registrar seus impostos, mas também que ajude a orientá-lo, alguém que diga, tudo bem, aqui estão algumas coisas em que você poderia gastar seu dinheiro, aqui estão onde há mais benefícios chegando esse ano, no próximo ano, e assim haverá momentos em que será mais benéfico para você gastar dinheiro e haverá momentos em que será mais benéfico para você receber dinheiro. E é tudo um jogo. Sim. E é isso que as pessoas ricas entendem. É tudo um jogo. E muitas pessoas odeiam isso. Essa pessoa não está pagando impostos, aquela pessoa não está pagando impostos, mas no fim das contas, o que você tem que lembrar é que foi outra pessoa que escreveu o Código Tributário. Tudo o que as pessoas estão fazendo é tentar aprender. Ok, isso aqui é o Código Tributário, então o que eu faço? E você começa a entrar nas outras questões filosóficas. Quem vai se dar melhor com 100 mil dólares, o governo ou eu? Se eu tiver 100 mil no meu bolso, posso contratar um funcionário ou 2. O governo vai gastar esse dinheiro onde quer que gaste e centavos acabarão realmente ajudando as pessoas. Eu sou a favor de ajudar as pessoas, eu acho isso muito importante. Assim que atingimos 1 milhão de inscritos no YouTube, o que fizemos foi... Eu peguei minha equipe, fomos até uma loja para professores e perguntei, ei, podemos comprar tudo na sua loja? Uau. Porque durante a pandemia as pessoas não estavam indo para as aulas presenciais. E por isso, muitos desses negócios foram prejudicados. E eu disse, posso comprar tudo? E ela disse, bom, precisamos de algumas dessas coisas. O que a gente pode comprar? Então, no fim, a gente comprou uma grande parte da loja.
O estilo Mr. Beast. Estilo do Mr. Beast. Foi um vídeo divertido. Levei a equipe para uma celebração, compramos uma boa parte, levamos para uma escola em Detroit, demos de graça. E aí eu perguntei ao diretor, ele é um amigo meu, eu disse, quantos professores você tem? Tá bom. E eu dei a cada um dos professores um cheque de $500 para ajudá-los a apoiar seus alunos. Dar é importante. Mas isso remonta àquela questão tributária, de quem faz um trabalho melhor com o seu dinheiro. Empreendedores que estão trabalhando para criar mais empregos, que estão trabalhando para produzir mais valor, ou o governo que pode não ser tão bom com o seu dinheiro. Com certeza é. Então você começou no negócio imobiliário cedo. Você ainda é um grande investidor em imóveis ou qual a sua abordagem agora? Sim, essa é uma pergunta interessante que você faz logo após a questão fiscal, porque o setor imobiliário é um dos melhores jogos fiscais para os investidores. Os ricos adoram investir em imóveis porque não apenas você pode obter fluxo de caixa, mas também benefícios fiscais. Eu comecei a investir aos 19 anos por acidente. Passei por muitas dores. Lembro-me de quando disse ao meu pai, ei pai, quero investir em imóveis. Ele disse, você está louco? Vai estudar, vai ser médico. Então, comecei a investir em imóveis e continuei comprando casas. E me lembro porque isso foi logo após o crash de 2008. Eu estava comprando casas por 30 mil em boas áreas. E eu lembro que os preços das casas subiram para 50 mil. E eu pensei, isso é muito dinheiro para uma casa? Eu não tinha outra referência, né? Era tudo que eu tinha visto. Então, para mim, eu pensava, isso é caro. Mas eu continuei comprando e ainda estou comprando, mas não tanto quanto antes. Porque agora eu estou trabalhando em outros negócios também. Então, o que eu estou percebendo é... Ok, quando eu invisto meu dinheiro em imóveis, meu objetivo é obter um retorno de 7% sobre o meu dinheiro. Ou seja, para cada dólar que invisto, quero receber 7 centavos de volta ao fluxo de caixa positivo todos os anos. Se eu investir 100 mil, então eu quero 7 mil de lucro todos os anos. Bom, eu sou um empresário, certo? Então estou trabalhando em algumas empresas, uma delas é a Market Briefs. E agora eu estou nessa posição onde, o que eu faço com esse dinheiro? Eu posso pegar esse dinheiro, colocar em imóveis, obter 7, 8% de retorno, ou posso colocar no Market Briefs, o que seria uma maior dedução fiscal, porque agora se eu gastar dinheiro em publicidade, gastar com marketing, contratar mais funcionários, nós temos um lucro menor. Mas depois posso aumentar a empresa significativamente mais rápido do que 7% ao ano. Então, o que eu tenho feito agora é investir mais do meu dinheiro no Market Briefs, porque é algo pelo qual estou super apaixonado. Eu amo o mercado imobiliário, adoro revitalizar casas, prédios e realmente ajudar a construir bairros através disso. Mas o Market Briefs tem um valor tão diferente no sentido de que estamos tornando as notícias financeiras acessíveis, porque eu não cresci aprendendo sobre dinheiro. E a CNBC parecia legal, mas eu nunca entendia nada do que acontecia com aqueles termos confusos, portanto... É uma forma de tornar a educação financeira e o que está acontecendo com o dinheiro mais acessível às pessoas. Eu estou percebendo o quanto isso é importante para mim, porque quanto mais eu falo com as pessoas, mais elas ouvem o que eu digo e mais eu ouço delas. Ah, meu Deus, eu gostaria de ter aprendido isso quando eu era mais novo. E eu tipo, sim, eu sei, eu também. Então, é importante para mim ajudar a divulgar essa mensagem, porque ela é muito necessária. Nós falamos, especialmente em Detroit, de desertos alimentares, onde há áreas onde as pessoas não têm acesso a alimentos saudáveis. Mas esse deserto de dinheiro, esse deserto de educação financeira é tão difundido que nenhum de nós é ensinado a pensar em dinheiro. Isso me deixa com raiva porque se eu não tivesse acidentalmente começado a ler esses livros de negócios ou começado a investir em imóveis, eu estaria em um lugar completamente diferente. Eu tenho muitos amigos médicos, eles trabalham duro, pagam os impostos mais altos e eles também tentam descobrir como pagar pelo seu estilo de vida. Porque quando você se torna médico, você ganha um bom salário. Mas adivinha só, agora você tem grandes empréstimos estudantis para pagar. E muitas vezes você quer o estilo de vida do médico, você quer ter o Classe G, o Range Rover, você quer ter um carro bom, uma casa boa. Então você se forma, você tem 28, 29 anos, você tem $500 mil de empréstimos estudantis para pagar, você ganha algumas centenas de milhares por ano, mas trabalha muito, é muito estressante, e agora tem essas novas despesas, as casas, os carros. E quanto esses 500 mil em empréstimo estudantil se tornam de verdade depois de 30 anos pagando? Ah, cara, mais de 1 milhão. Sério? Sim. Então você não está depende... pagando $500 mil, você está pagando 1 milhão nesse empréstimo em 30 anos, certo? Exato. Com juros. E eu quero acrescentar nesse ponto, porque o que acontece com os empréstimos estudantis, nós falamos sobre em quem você confia para ter informação. O sistema diz, vá para a escola, obtenha um diploma. Se não temos dinheiro para obter um diploma, o que você faz? Obtenha empréstimos estudantis. Eu comecei a olhar mais a fundo, certo? Comecei a perguntar o porquê.
O passivo número 1 para os jovens hoje em dia são os empréstimos estudantis. E o governo sempre fala sobre como temos essa enorme epidemia de empréstimos estudantis, esse grande problema, mas o ativo número 1 no balanço dos Estados Unidos são os empréstimos estudantis. Sério? Isso explodiu minha mente. Você vai ao Google e pesquisa isso, os ativos no balanço dos Estados Unidos, o ativo número 1. Você verá que os empréstimos estudantis são ativo número 1. Então, por um lado, temos pessoas falando sobre a importância do ensino superior, a importância de se endividar para conseguir um diploma, e então, ao mesmo tempo, esse é o seu ativo número 1. E isso está impedindo tantas pessoas de comprar uma casa, de viver suas vidas, de fazer coisas, investir seu dinheiro, mas ao mesmo tempo está mantendo o governo rico. Uau! Então essa mentalidade, você tem que começar a pensar um pouco diferente, começar a fazer perguntas ao status quo, ao sistema, à maneira como as coisas são feitas. E se você for como eu, você vai ficar um pouco irritado, vai ficar frustrado porque perceberá, que diabos? Por que as pessoas não aprendem isso? Por que nós não aprendemos a usar nosso dinheiro? Porque hoje em dia as pessoas estão pagando 50 mil por ano para conseguir um bom diploma universitário, mas ao mesmo tempo o YouTube está descentralizando a educação gratuitamente. E você pode aprender com quem quiser. Se você não gostar do jeito que eu sou, aperta o botão X e vá para outra pessoa, Exatamente. certo? E não custa nenhum centavo. Você pode aprender com qualquer pessoa, pessoas que realmente fazem aquilo que ensinam, e você pode fazer isso do conforto da sua casa. E Jasprit, o seu canal é muito inspirador. Você já entrevistou e também acabou de fazer sua própria pesquisa individual sobre muitos desses diferentes tópicos sobre dinheiro e já falou sobre Bitcoin, cryptocurrency, investimento em ouro e comércio de ações, imóveis, começando o seu próprio negócio e todas essas coisas diferentes. Com toda essa informação que você trouxe para a vida, os erros com dinheiro, sucesso com dinheiro, sabedoria que você aprendeu, que você tentou, coisa que você Sim. não tentou. Se você pudesse compartilhar 5 coisas que gostaria que todo mundo tivesse aprendido quando jovem sobre grana, Aham. com toda essa informação, isso Sim. parece um processo esmagador e confuso, especialmente com NFT, criptomoedas e todas essas coisas diferentes. O que você gostaria que ensinassem a todo mundo dos 10 aos 20 Claro. anos 5 coisas diferentes sobre grana? A primeira coisa seria o que é dinheiro? Porque o dinheiro, como conhecemos, é falso. Nossos dólares são apenas pedaços de papel. Eu cresci pensando que os nossos dólares de papel são o santo graal. Você quer economizar esse dinheiro porque é a coisa mais valiosa que existe. À medida que cresci, comecei a perceber que não é o caso. Nossos dólares de papel são apenas pedaços de papel. É moeda fiduciária, o que significa que é emitida pelo governo. E o valor é garantido pela força do governo. Agora, temos sorte que os Estados Unidos são a superpotência mundial, as forças armadas mais fortes, a economia mais forte do mundo, mas tem altos e baixos. E a inflação é quando o valor de $1 cai. Então, esses dólares que muitos de nós pensamos que conforme a gente acumula eles, a gente fica rico, na verdade, fazendo isso, você se torna pobre. E se torna pobre a cada dia. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é dinheiro. A segunda coisa que você precisa entender é para que trabalham as pessoas ricas. E a maioria de nós é ensinada a trabalhar para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas estão fazendo algo totalmente diferente. Elas trabalham para possuir a escada corporativa. Trabalham para algo chamado patrimônio líquido. E essa coisa realmente me surpreendeu, porque as pessoas ricas não estão trabalhando por um salário. Elas estão trabalhando para possuir uma parte da empresa e, dessa forma, obter uma parte dos lucros. Então, a melhor maneira de entender isso é, muitas vezes as pessoas reclamam, quanto dinheiro estou ganhando? Queria ganhar mais. E é aqui que se você começar a entender o sistema, começará a fazer as perguntas certas. Veja, uma grande empresa, você tem que fazer a pergunta, para quem eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando para cuidar de seus funcionários? Para cuidar de seus clientes? Nada disso. Eles estão trabalhando para cuidar de uma pessoa, seus acionistas. É um conceito chamado dever fiduciário. Aprendi isso na faculdade de Direito. Os executivos de uma empresa têm um dever fiduciário. Não para com os funcionários, nem para com os clientes, mas para com os acionistas, os donos da empresa. Agora, o que significa? Um exemplo fácil seria, você sai para jantar fora com a sua namorada ou esposa, está no encontro, e você recebe uma mensagem de um de seus bons amigos dizendo, "Ei, vamos jogar Fortnite agora." O seu dever fiduciário ali é estar com a sua esposa, com a sua namorada, passar tempo com ela.
Se você sair, você vai ter problemas, certo? Então, é com quem você tem uma aliança. E os acionistas... o dever fiduciário dos executivos, do CEO da empresa, é com os acionistas, os donos da empresa. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam trabalhar para aumentar o valor da empresa. Então, quando você começa a entender isso, você percebe por que há essa grande discrepância entre o que as pessoas são pagas e o que elas gostariam de ser pagas. E quando você começar a entender isso, você vai mudar o que faz com o dinheiro delas. E por isso que eu disse agora há pouco que os ricos não estão trabalhando para subir a escada corporativa, mas sim para dominá-la. Então, como você obtém o patrimônio, a propriedade? Você tem que possuir um pedaço da escada corporativa. Então, se você trabalha em uma empresa pública, você pode pegar parte da sua renda e comprar ações da empresa. Talvez eles te paguem com patrimônio líquido, talvez eles te deem algum tipo de participação nos lucros, que é o que fazemos nas minhas empresas, ou se ela não faz nada disso, então você tem que começar a pegar esse dinheiro e investi-lo em um lugar onde você está obtendo patrimônio líquido. Talvez sejam ações, talvez sejam imóveis, existem vários investimentos diferentes, mas você tem que trabalhar para obter esse capital. E a terceira coisa é que você tem que pensar grande. Eu cresci pensando que alguém que se parece comigo, alguém que é moreno, alguém que usa um turbante, alguém que não tenha pais investidores, empreendedores, seria capaz de fazer isso. Porque você pensa que alguém como eu não pode fazer isso. Meus pais também me disseram que eu não poderia fazer isso. Eu não conhecia ninguém fazendo isso. Enfim, mas é você que tem que dar o primeiro passo. E uma vez que você deu o primeiro passo, você aprende e já vê o segundo passo. Então você dá o segundo passo e pensa, eu posso começar um investimento de $100 aqui, não precisa de centenas de milhares ou milhões de dólares, comece com 100. Os aplicativos da internet tornaram isso muito mais acessível. Tudo é possível. Se você mora nos Estados Unidos, você fala inglês, você basicamente já tem mais oportunidades do que qualquer um no mundo. As pessoas literalmente arriscam suas vidas. Arriscam suas vidas para vir a este país, porque aqui há oportunidades. Então, se você está aqui e consegue entender o que eu e você estamos dizendo, e tem tecnologia para isso, você é abençoado. Agora, o que você faz com isso, certo? Você tem que começar a aprender, tem que começar a fazer, e então a próxima coisa que você tem que fazer... Número 4. É que você tem que entender o conceito de dívida, porque vivemos nessa cultura de consumo. E é interessante que nós queremos viver essa vida de ostentação, certo? Quero mostrar no Instagram, quero mostrar meu carro novo, minha nova bolsa Chanel, Gucci. E ficamos presos onde eu preciso viver um certo estilo de vida em que as pessoas podem pensar que eu sou rico. Mas o que você está fazendo agora é viver falido. Deixando todo mundo rico, então as pessoas pensam que você é rico. Você é rico em produtos, você tem um monte de coisas legais, mas você está quebrado. E assim você vive esse estilo de vida. Você é a razão pela qual a Gucci, a Louis Vuitton, a Chanel estão ganhando tanto dinheiro, mas mantendo você sem dinheiro. A pessoa mais rica do mundo, às vezes ele é o segundo, às vezes é o terceiro, é o CEO da Louis Vuitton. Sério? Sim, Bernard Arnault. E por quê? Como ele chegou lá? Porque todo mundo quer parecer rico. Todo mundo quer Louis Vuitton. E eu vi isso durante a pandemia, principalmente em 2021, estávamos em recessão, mas os produtos de venda de luxo estavam batendo novos recordes. Sério? Bateram recorde em 2021. E por quê? O governo pagou o auxílio, as pessoas tinham dinheiro. E algumas pessoas usaram esse dinheiro para economizar, para pagar dívidas, investiram esse dinheiro, mas uma grande parte delas levou esse dinheiro para lugares como Gucci e Louis Vuitton. Elas foram e gastaram. E você acharia que a economia como está... Bem, as pessoas estão perdendo seus empregos e há uma incerteza financeira sobre o futuro. Você acha que as pessoas vão economizar e não ficar gastando dinheiro com produtos de luxo, especialmente quando você não pode sair para ostentar? Você só pode fazer pelas mídias sociais, você não precisa mais sair de casa. casa, basta fazer isso nas redes sociais. Então, se a pessoa não tem o dinheiro para fazer isso, ela vai e se endivida para comprar. E isso está se tornando cada vez mais fácil, graças a coisas como compre agora e pague mais tarde. Pois é. É um dos ramos que mais crescem nas fintechs. Eu amo tecnologia financeira, mas isso parte o meu coração, rasga meu coração quando eu vejo o crescimento disso. Compre agora, pague depois, porque o que significa? Eu posso sair e comprar o que eu quiser, não pagar hoje, pagar em 3 meses... E então, se eu não fizer isso, serei acertado na cara com 25% de juros. E se você tem 18 anos, ou digamos 21, eu te dou $6.500.
Você nunca investiu um centavo, mas investiu esses 6.500 e poderia obter um retorno de 18% sobre ele. E você se aposenta com 65 anos, olha para essa carteira de investimentos, você teria mais de 11 milhões de dólares. Uau! Agora todo mundo assistindo se pergunta, onde que eu consigo 18% de lucro? Exatamente. Mas a sua operadora de cartões de crédito faz isso todos os dias. 6.500 é o que a família americana média tem em dívida de cartão de crédito agora. E você está se virando para pagar a essas empresas 18, 20, 25% ao ano. E elas estão ficando ricas, não você. Então o que está acontecendo? Você se endivida para comprar passivos, que são coisas que depreciam seu dinheiro. E então você paga juros em cima disso, o que deixa todo mundo rico e não sobra dinheiro para você e você não fica rico. E você tem que sair dessa mentalidade. Então, o que é que a gente precisa saber sobre dívida? Como é que as pessoas podem se sentir à vontade para entender sobre dívidas, Claro. seja usando da maneira correta e eliminando as dívidas que não ajudam a pessoa em nada no Sim, crescimento? então a primeira coisa é, nunca financie nada que não vai te pagar, ok? Me dá um exemplo. Gucci, as férias, seu carro. Pare de financiar coisas que não estão te pagando. E as pessoas ficam chateadas quando eu falo do carro porque elas dizem, espera, como que eu vou pagar um carro sem o pagamento do carro? Não compre um carro de 100 Não mil se compre o você não carro. tiver dinheiro no banco para isso, ou até mais. Compre um carro Exato. usado por 6 mil. Exato. Compre um carro usado, em bom estado de funcionamento, com dirija dinheiro. por 10 anos. Exato. A primeira vez que ganhei $1 milhão em um ano, meu carro custava $500. Cara. Os meus funcionários tinham carros melhores que eu. Eu tive um carro de 4 mil nos primeiros 5 anos morando aqui em Los Angeles. Um carro de 4 mil usado e de 97. É ótimo. Carro usado 97 quando fabricaram e era legal. Sim. Era confortável e me levava de A a B. Sim, Não quebrava. exato. Eu não precisava me aparecer. Exato. Eu ainda tenho meu carro de $500. Eu ainda dirijo, é uma daquelas coisas que... Porque eu caí nessa armadilha, onde a primeira vez que comecei a ganhar dinheiro, na minha cultura, os carros são uma grande coisa, certo? A cultura Punjabi. Então as pessoas realmente querem investir em seus carros, querem parecer legais. Então eu tinha uns 16, 17 anos, comecei a ganhar um pouco de dinheiro com as minhas atividades paralelas. A primeira coisa que eu fiz foi colocar novas calotas no carro. Depois coloquei cores diferentes. E aí eu já comecei a você planejar que meteu o depois eu ia... paredão. Eu tinha 2 alto-falantes de 12 polegadas no meu porta-malas, certo? Coloquei a pintura, coloquei novo sistema de som Luzes lá. ao redor, brilhava no Sim. escuro. Eu tinha um Toyota, certo? Então logo em seguida o que eu fiz foi ligar pro meu primo e dizer, adivinha só, eu tenho 3 mil no banco e estou prestes a colocar as portas do Lamborghini no meu Toyota. Você é louco, E cara. ele disse, Jasprit, você é louco, não faça isso. Então ele ficou no telefone comigo por 20 minutos, me convencendo a não fazer aquilo. E eu não fiz aquilo. Felizmente eu não fiz. Mas é pra onde meu dinheiro ia. Eu parecia legal, meu carro era legal. Eu tinha $1.000 no banco, saí e comprei um relógio de $1.000. Eu tinha 18 anos, certo? E como eu estava naquela área de entretenimento, eu tinha que parecer legal, né? E então, comecei a ler todos esses livros sobre dinheiro e minha mentalidade começou a mudar. De repente, eu fui de uma polaridade extrema até a polaridade oposta. Não queria gastar um centavo. Em nada. Em qualquer coisa. A não ser que me traga grana. Exato. Eu não quero gastar nada a menos que me dê retorno. Então agora eu estou economizando o máximo de dinheiro que eu posso, estou investindo o dinheiro o máximo que eu posso, tentando construir meu negócio, e eu falo tipo... E eu estou ficando quase sem os meus sapatos, eles têm buracos, eu coloco pedaços de fita adesiva, embrulho, eu estou indo para a escola, eu tenho propriedades de aluguel, mas meus sapatos estão colados com fita adesiva. E é como se eu percebesse que eu não vou cometer os mesmos erros novamente. E você tem que sair dessa mentalidade. A primeira vez que eu ganhei 100 mil por ano, eu estava na escola. E eu estava morando em um apartamento pagando $400 por mês, incluindo minha água, a minha luz, minha TV a cabo, meu gás, minha internet, tudo. Uau. E o motivo era porque eu não tinha um quarto. Eu dormia no chão da sala. Eu tinha um colchãozinho, puxava ele para a sala de estar, colocava, ia dormir à noite, acordava, dobrava os lençóis, guardava, arrastava o colchão de volta para o corredor, porque eu percebi qual era o poder de juntar o seu dinheiro. Eu percebi o poder de colocar o dinheiro nos bens certos. Eu pensei, esse é o momento de construir. Eu tenho gasto meu dinheiro, que tenho ganho, com coisas que estão tornando os outros ricos. Certo. Eu vou gastar dinheiro com isso um pouco mais tarde. Mas agora eu quero ficar rico. É. E assim, você primeiro precisa compreender o que é que vale a pena gastar dinheiro e o que não vale. E então, se você tem essa dívida, você tem que criar uma estratégia para pagar o mais rápido possível.
A primeira coisa que você pode fazer se tiver muitas dívidas de cartão de crédito é ligar para as empresas. Veja se elas estão dispostas a lhe dar um valor menor, se estão dispostas a trabalhar com você. Diga, eu tenho uma dívida de $10.000, eu nunca vou pagar isso. Não vai acontecer. Que tal você trabalhar comigo e me dar 5.000 e eu te dou um jeito de pagar isso? E aí começa a colaborar. Depois disso, você pode considerar transferir parte desse dinheiro para um cartão com 0% de taxa, se tiver 12 a 18 meses para fazer, e aí agressivamente... Você tem que fazer isso de forma inteligente, porque se você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, não faça. Mas você tem que começar a pagar agressivamente. Você para de gastar dinheiro, todo o dinheiro a mais que entrar, você não muda seu estilo de vida, você mantém ele ou fica até menor, e pega todo esse dinheiro extra e utiliza ele para pagar sua dívida. Dessa forma, agora você pode começar a construir, certo? Você tem que solidificar essa fundação, começar a trabalhar para crescer, mas tem que ser agressivo. Existe um momento em que as pessoas devem se endividar do jeito certo. Temos Sim. aí o cartão de crédito, empréstimo estudantil, você sabe, comprar um carro e se endividar com Claro. isso. Essas coisas que eu entendo que não vão ajudar a construir um futuro Sim. financeiro. Quando é o momento certo ou existe um momento certo para tirar o dinheiro e gastar os juros desse dinheiro? Depende, né? Se é algo que vai te dar renda e você consegue administrar a dívida, então sim, mas não é para todos. Certo. Algumas pessoas não têm em si a capacidade de gerir a dívida, ou a capacidade de gerenciar investimentos, ou mesmo de administrar o negócio. Se você não é do tipo empreendedor, investidor e não gosta de olhar para números, administrar dinheiro, não quer tentar fazer isso crescer, fique longe. Talvez você consiga se endividar para comprar uma casa, mas nada mais que isso. Mas se você é mais do tipo empreendedor, você tem essa vontade de crescimento, então se você está usando dívida, você só deve usar dívida para comprar algo que está te pagando com renda, algo que vai te render mais dinheiro. E você tem alguma dívida agora? Agora, não. Eu tenho pessoas me pagando empréstimos, mas pessoalmente não tenho nenhuma dívida no momento. E eu meio que passei por essa fase onde eu tive todos esses imóveis, mas não tenho nenhuma dívida com isso. E a razão é porque eu estou esperando a oportunidade certa. E eu vou ter mais dívidas. Sério? Sim, eu estou apenas esperando a oportunidade certa, porque todos estão quitados. Você pagou Todos todos os eles e imóveis. quantos você tem? Algumas dúzias. Uma boa quantidade, mas agora eu estou esperando a oportunidade certa. E tá tudo pago? Tudo pago. Então agora é só grana entrando. E dinheiro entrando. E para as dívidas... Você ainda tem aquele de 6 esse é um que está mil, alugado por 850 por mês. aquele de 8 É mil. aquele de 8.000. Isso tá trazendo 800 por mês agora. 850 por mês. Limpo e livre, Sim, simplesmente. você só paga suas despesas, seus impostos de propriedade, seu seguro, sua manutenção, as taxas de administração, mas no momento não tem nenhuma dívida sobre E isso. por quanto você podia vender agora? Provavelmente 100, 120 mil, eu não sei exatamente, mas algo não nessa tá ruim, média. não. Sim, é uma loucura, porque quando eu compro um imóvel, eu nunca olho para quanto eu posso vender esse imóvel. Eu estou procurando uma coisa, fluxo de caixa. fluxo de caixa. E esse é um grande erro que leva as pessoas a muitos problemas no setor imobiliário. Porque quando você começa a comprar um imóvel esperando vendê-lo por um preço mais alto no futuro e as coisas não saem como planejado, e aí? Você tá ferrado. Tá ferrado. Então, para mim, eu olho uma coisa, fluxo de caixa e se eu vou conseguir ver mais crescimento nessa área. Eu vejo para onde as empresas estão indo, para onde o dinheiro está indo, e é ali que eu quero investir, porque eu sei que se os preços dos imóveis subirem, essa é a cereja do bolo. E se os preços caírem, sem problemas, eu ainda tenho meu aluguel e ele cobre os meus custos. E qual o seu plano agora com as dezenas de unidades? Você tá esperando uma oportunidade grande ou qual o seu Então, plano? sim, pode ser qualquer coisa. Algo maior no setor imobiliário, mas novamente, meu foco agora não está no setor imobiliário como antes. Alguns anos atrás eu investia pesado lá, fazia tudo o que podia e havia mais oportunidades. Comprei um imóvel em 2021, mas não comprei nada ainda em 2022. O meu foco agora é construir o meu negócio, porque eu vejo uma oportunidade maior para mim do que no setor imobiliário. Ainda estou envolvido no setor imobiliário, mas não daquele jeito que eu estava há alguns anos Porque atrás. você pode ganhar mais com o seu negócio, você dedica mais atenção, energia, dinheiro para construir o time, os recursos, Exato. tecnologias e essas coisas. E é mais divertido porque é muito mais ativo para mim. Então, quando isso ficar maior, eu voltarei para o setor imobiliário. Mas agora, nos últimos anos, eu tenho me afastado lentamente do setor imobiliário, pois posso fazer mais a transição para o negócio porque é mais divertido para mim. Ok, entender a dívida foi o quarto. Qual a quinta coisa que você gostaria que aprendessem com 10 e 20 anos sobre dinheiro? Você tem que estar disposto a cometer erros, correr riscos e começar. E esse é difícil e parece simples, mas muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas, estão tão hesitantes em fazer o primeiro investimento porque e se eu fizer algo de errado, e se eu cometer um erro, e se meu investimento for por água abaixo?
E então a coisa Aconteceu simples... comigo muitas vezes. Sim, mas você aprende toda vez, né? É o preço a ser pago, é o preço. E você tem que estar disposto a experimentar as coisas, porque se você não fizer isso, vai ficar preso no e se? E se eu perder dinheiro? E se não der certo? Mas e se der certo? E se você aprender? Eu cometi muitos erros. Fiz um vídeo no meu canal do YouTube onde passei pelo meu pior negócio imobiliário de todos os tempos. Foi a terceira propriedade que eu comprei. Era uma casa em Detroit e eu cometi todos os erros possíveis. Eu estava na faculdade ainda, né? Então não sabia muito bem o que estava acontecendo no setor imobiliário. Então, comprei a propriedade e eu comprei porque o meu empreiteiro da época me disse que poderíamos ganhar muito dinheiro com esse negócio, poderíamos alugá-lo, poderíamos melhorar para revender. E ele disse, nem se preocupe em fazer uma inspeção na casa. Agora, quando eu compro um imóvel, a primeira coisa que eu faço é uma inspeção do imóvel, onde alguém analisa o lugar, certifica-se, um terceiro, né? Uma pessoa independente. E eles me dizem se tem alguma coisa errada no imóvel, na fundação, no encanamento, qualquer coisa, para eu saber onde estou me metendo. E então ele me disse... Não faça isso, não se preocupe, eu já passei por isso. Ele é um empreiteiro, então eu imaginei que ele sabia do que estava falando. Ah, você só tem que gastar $5.500 e eu me certificarei que tudo esteja certo. Uau. Então eu disse, está bem, vamos fazer isso. Então eu comprei a casa, eu dei a ele um cheque para metade, talvez 2.500, alguma coisa assim, 3.000. E uma semana se passa, nada acontece. Passam 2 semanas, nada. E aí eu liguei pra ele e disse, e aí cara, o que tá acontecendo? Eu achei que ficaria pronto em 2 semanas, mas você nem trouxe os materiais ainda. E aí eu começo a ver que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada. E agora mais 2 semanas se passam, ele leva alguns materiais pra lá, começa a pintar uma parede e pronto. Então eu estou ficando chateado, porque agora todo dia que essa propriedade não está alugada, eu estou Você perdendo tá dinheiro. perdendo grana. E nada sendo feito ainda, mais 2 semanas se passam, eu falei, ok. O que está acontecendo? Temos que cuidar disso porque agora já estamos com 6 semanas de negócio. Você não fez nada, você continua me adiando, você pegou meu dinheiro e nada aconteceu. E, para encurtar a história, ele fugiu. Ele estava com problemas financeiros, por isso que ele queria tanto que eu fechasse o negócio, porque ele precisava do dinheiro, e aí ele se foi. E eu tinha uma outra propriedade em que alguém estava trabalhando, um gerente, e ele estava com uns problemas, estava causando problemas na minha propriedade. Então eu pensei, ele está causando problema lá, que tal ele vir trabalhar nessa propriedade? E se ele precisar de uma casa, ele pode morar nessa, de graça. Consertar. Isso. É. E então ele disse, tá bem. E eu pensei, tudo bem, agora eu encontrei um bom negócio aqui. Eu tenho alguém que vai consertar isso, ele vai morar lá, cuidar disso, vai me custar menos dinheiro. E agora ele está morando nessa propriedade e ele fala tipo, que tal você simplesmente abrir uma conta no Home Depot e eu vou lá e compro as coisas para poder cuidar da casa. E eu disse, está bem. Então eu vou e abro essa conta, ele começa a comprar materiais, não para trabalhar na minha casa, mas na casa dos outros. Oh, meu Deus. E aí eu falo tipo, cara, você tá gastando meu dinheiro para trabalhar nas propriedades de outras pessoas para que você possa ter lucros duplos, você não começou nenhum trabalho na minha casa, você não paga aluguel, você tem um cachorro que você não cuida e tá fazendo cocô em todos os lugares da casa e nada está sendo resolvido. E agora, como que eu faço para tirar alguém dessa casa? Eu tenho que expulsá-lo da minha própria casa. E aí entramos em todas essas questões legais de como tirar essa pessoa de casa. Enfim, nós tiramos ele de casa, levei meses para tirá-lo. A propriedade agora está destruída, tem excremento, literalmente excremento por toda a casa. Ele danificou o local, não cuidou dele e agora é como se tivéssemos que começar tudo do negativo para consertar essa propriedade. Então agora vamos começar a corrigi-la, eu tenho um empreiteiro licenciado e segurado, foram meses de negócio e ele quer, não sei, muito mais dinheiro, pelo menos 10 mil, se não mais, para começar as reformas. E começamos a cavar fundo e começamos a ver problema após problema após problema, então agora cada custo continua somando. E agora a casa está pronta finalmente, eu penso, tudo bem. E todo mundo me disse, Jasprit, não licencie essa casa com a cidade de Detroit para alugar, porque ninguém faz isso. Isso é novamente após o crash de 2008. Detroit passou por sua falência, estavam tendo seus próprios problemas, mas eu gosto de jogar dentro das regras, então eu disse, eu vou conseguir uma licença para alugar. Quando você obtém uma licença, eles vão enviar seus próprios inspetores na propriedade, eles vão inspecioná-la e certificar-se de que está tudo bem. Então agora os inspetores estão lá e dizem que eu preciso levantar a casa. Eu disse, como assim? Eles, precisamos levantar a casa. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Aparentemente você pode, é muito caro. Então eu levanto e começamos a deixar a água correr na propriedade. E acontece que a água não está drenando para a linha principal da cidade.
Aparentemente, alguém que morava anteriormente nessa propriedade despejou cimento pelo cano principal. Agora, para fazer a casa funcionar, temos que arrebentar o cimento do porão, tirar esse cano, colocar um novo cano, repor o cimento, e aí os inspetores começam a discordar uns dos outros. Um deles diz que os cabos elétricos têm que ficar a 3 metros de altura e assim fazemos. O outro vem e diz, por que 3 metros? São 4 metros. Ué, mas foi só a primeira pessoa que disse 3 metros. E aí começam a brigar entre si, nós temos que pagar para eles voltarem sempre, temos que pagar taxas de permissão para tudo. Se eu quiser pintar os peitoris da janela, a taxa de $100. Trocar detectores de fumaça, 75. E isso continua e continua e continua por meses. Finalmente agora somos aprovados para um aluguel. Eu tava tipo, meu Deus, essa é a maior dor de cabeça da minha vida. Conseguimos um inquilino para casa, estamos licenciados, há inquilinos na casa, nós temos a licença, mas os fiscais decidem voltar lá para casa sem nos avisarem nada. Eles apenas voltam para lá, apesar de estarmos licenciados. Eles não tinham motivo, mas eles batem na porta e aparentemente o inquilino estava fazendo uma operação babá em nossa propriedade. Então o inspetor vê isso, que o inquilino está executando uma operação ilegal de babá, nos encontra, nos diz que precisamos despejar o inquilino e agora temos que recomeçar todo o processo do começo. Aí depois desse ponto eu só disse, quer saber? Venda essa casa, porque é uma dor de cabeça. E foi o único negócio que eu perdi dinheiro, mas aprendi muito. Eu paguei o preço. Então você tem que estar disposto a aprender, estar disposto a cometer erros e aí estar disposto a crescer a partir deles. Ir em frente e manter-se disposto. Porque eu ficava dizendo a mim mesmo... Existem muitos investidores imobiliários com milhares de unidades. Não tem como eles lidarem com essas situações sem uma equipe. Eu tenho que descobrir como fazer isso. Então esse era o caminho pelo qual eu tinha que passar. Eu também não creio que as pessoas entendem que investir pode parecer um esporte de contato completo. Parece que você leva um soco no estômago, um soco na cara, na costela, várias e várias vezes. Sim. É o que parece, como você fez em um ano com aquele imóvel. E se fosse seu primeiro imóvel, o que é que você faria? Tipo, dane-se esse mercado, eu nunca mais vou investir aqui, eu perdi minha grana. Eu vou voltar a fazer algo que é seguro e tranquilo, que não vai me Sim. dar um murro na boca todas as vezes como multa, taxa, penalidade ou o que quer que seja. Eu quero que as pessoas entendam que isso é uma coisa arriscada. Com certeza. Eu perdi muita grana, ganhei muita grana, perdi muita grana. Nunca é legal perder grana. Nunca. É uma carga emocional, psicologicamente pode mexer com você se você Sim. não tiver mentalmente e espiritualmente preparado Sim. para entender, tipo, ok, não é tão bom ir de milhares de dólares para zero. Como algumas pessoas Sim. fizeram no mercado de ações ou em algo no passado, ou em imóveis, o que quer que seja, ou as criptos subindo e depois caindo. Tem que ter muito psicológico para os altos e baixos, tem que estar preparado. Então, como você lida psicologicamente, mentalmente e emocionalmente para se preparar para grandes mudanças quando você vê, tipo, meu dinheiro acabou de subir 10 vezes em 3 meses, ou negativos, centenas de milhares, ou até mesmo milhões? O que é que você faz para se preparar espiritualmente e Eu estou psicologicamente? feliz que você tenha mencionado isso, porque uma das coisas que eu digo é que a psicologia do investimento é tão, se não mais importante do que os verdadeiros meios reais de investir. E isso é especialmente verdade quando se trata de algo como o mercado de ações. No setor imobiliário é difícil, mas a diferença entre imóveis e o mercado de ações é que se você comprar, digamos, uma casa de $200 mil, ela não chegará a zero na próxima semana, mês ou nunca, porque você tem alguma terra, você tem propriedade física. No mercado de ações isso pode acontecer, então tem Você algumas... investe em ações também? Eu invisto meu dinheiro em 5 lugares: imóveis, ações, startups, criptomoedas e ouro físico. Então, Nessa ordem decrescente de valor do mais alto para o mais baixo? eu diria que sim. E se você quiser colocar o meu negócio lá, seria o número 1. Startups em primeiro, seu Startups, negócio é startup, sim, certo? Sim. Mas eu também invisto em outras startups. Mas eu diria que nessa ordem, sim. Mas no mercado de ações, particularmente, é um investimento líquido. Então você pode comprar facilmente, pode vender facilmente, e é isso que se torna um grande jogo psicológico, porque todos os dias as pessoas estão assistindo a esse tic-tac. Ah, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, O que a Tesla está fazendo hoje? Está em alta de $2, está em queda de $4. Isso pode realmente esgotar você. Eu acho que a maioria das pessoas que começam a investir seu dinheiro são sugadas para essa corrida de ratos. Eu fui. Porque quando eu comecei a investir o meu dinheiro no mercado de ações, eu pensei, uau, isso é divertido, é emocionante, meu Deus, torna-se como uma droga, você fica viciado. Eu acordava toda manhã e dizia, eu quero ser um day trader. E assim, tirei um verão de quando estava na faculdade e foi tudo que eu fiz. Eu acordava antes do mercado,
Lia esses gráficos de ações, negociava esses tostões e alguns dias eu ganhava $1.000, outros eu perdia $1.000 e no fim do verão eu acho que eu não ganhei nenhum dinheiro. Você perdeu seu Passei tempo. todo o meu tempo e percebi, isso não é pra mim. Eu fiquei tão viciado nisso que tudo que eu fazia era ver os números subirem, descerem, os símbolos do tic-tac. Então a primeira coisa é que você tem que entender que a sua psicologia é importante. O que eu faço é entender que eu não sou um comerciante. Eu não negocio, não busco retorno imediato em nenhum dos meus investimentos. Você investe Eu invisto a longo prazo. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho duas estratégias na hora de investir meu dinheiro. Uma estratégia ativa e uma passiva. Vou começar com a passiva porque é mais fácil de entender. Todos os meses, eu invisto passivamente o meu dinheiro em ações, em ouro físico e criptomoeda. E isso significa que é automático, é consistente e acontece o tempo todo. Você faz indexação de fundos de Com ações, ações? faço ETFs de baixo custo. E tenho também ETFs que me dão exposição ao SP500. Esse é o seu valor. SP500 são as 500 maiores empresas do mercado de ações. Então esse é o jogo do valor seguro. Tenho alguns ETFs que me dão exposição a inovação, startups, crescimento, porque eu gosto desse espaço. Muito mais arriscado, mas você pode ver mais vantagens potenciais. E tenho também ETFs que me dão exposição a mercados emergentes. São países do exterior, países como China, Índia, Coreia, Brasil, países que estão surgindo para dar alguma diversificação. Não apenas empresas, mas também em dólares, certo? Diversificando fora do dólar. Então isso me dá essa proteção. Então toda semana tenho dinheiro que sai da minha conta e é investido nesses diferentes ETFs. Não importa se o mercado está em alta ou em baixa, toda semana isso acontece. O ouro físico, todo mês. Eu uso um aplicativo para isso. Existem muitos aplicativos que fazem isso. O dinheiro é retirado da Sério? conta e compra ouro físico. Sério? Aí as pessoas dizem, por que ouro? Para mim, é dinheiro real. É outra maneira de economizar dinheiro de verdade, porque agora, se eu tenho 50 mil em dinheiro, prefiro guardar e enterrar esses 50 mil em dinheiro no meu quintal ou enterrar 50 mil em ouro no meu quintal? Prefiro enterrar o ouro, porque eu sei que 50 mil em dinheiro certamente perderão valor todos os dias. O ouro é uma reserva de valor, porque leva tempo, esforço e trabalho para minerar ouro físico. E esse esforço de tempo e trabalho é representado através da peça de ouro física. Então, é por isso que eu a possuo. Não é uma grande parte do meu portfólio, mas é seguro, é assim que eu vejo. É uma proteção, caso tudo dê errado, que eu tenha algum ouro físico. Então, eu tenho isso. E aí eu tenho as minhas criptomoedas. Agora, eu estou principalmente no Bitcoin. Eu tenho alguns Ethereum, algumas outras moedas, mas principalmente Bitcoin. E todos os dias eu compro um pouco de criptomoeda. De novo, eu sei que é volátil, eu sei que pode ter grandes oscilações para cima e para baixo, não me importo. Estou comprando todos os dias. Então essa é a minha estratégia passiva. Não importa o que aconteça no mercado, eu vou continuar comprando, não importa o que aconteça. Então minha estratégia ativa agora é onde eu faço mais análise fundamental, onde eu entendo onde eu estou realmente investindo meu dinheiro. Portanto, isso requer muito mais tempo e esforço da minha parte. Então, do lado imobiliário, estou procurando negócios que paguem 7% de retorno em cima do dinheiro. E então vou analisar os números, procurar propriedades, percorrer muitos negócios e quando encontrar algo vou comprar. No mercado de ações é bem semelhante. Procuro empresas nas quais acredito serem boas fundamentalmente. Significa olhar para os números, certo? Como ficam as receitas, elas têm crescido, quão rápido estão crescendo, 10, 20% ao ano? E os lucros? Mas também você tem que olhar um pouco mais fundo do que apenas os lucros, porque você quer ver o que acontece com as despesas. Eles estão investindo? Suas despesas estão subindo porque o custo do negócio está se tornando mais caro ou porque eles estão investindo mais na empresa? Então você tem que fazer um pouco de investigação. E depois em startups, obviamente eu invisto em minhas próprias empresas, mas também invisto em startups. Eu amo empreendedorismo. Eu sou um grande fã de empreendedores. Adoro apoiar outros empreendedores, porque eu nunca tive esse apoio quando eu estava começando como empreendedor. Então, uma das formas que eu posso dar esse apoio é através do dinheiro, através do investimento em alguns desses empreendedores. Então, eu invisto em startups. Quarto, criptomoeda. Se acontecer uma grande quebra de criptomoeda, bom, eu já sei que eu quero ter, então eu vou entrar e comprar mais. E com ouro, eu realmente não compro ativamente, mas são as 4 maneiras pelas quais eu invisto ativamente. Claro. E de onde vêm os 3 maiores fluxos de receita para você? Bom, claro, negócios. E isso entre os diferentes negócios. Então, o segundo eu diria que é o imobiliário, que me dá esse fluxo de caixa passivo. E são esses dois. Quando eu falo em renda, em dinheiro no bolso, vem do meu negócio
e do imobiliário. É daí que vem meu dinheiro. Legal. Sim, é bem simples. E qual gerador de receita número 1 no seu negócio? É do YouTube, é newsletter, é outro curso, Sim. coaching, o quê? Então, o negócio é dividido. Eu tenho minha marca pessoal, que é a Minority Mindset, sou eu no YouTube, o meu blog, e depois eu tenho o Market Briefs e o Market Insiders. Então, o número 1 provavelmente seria a minha marca pessoal, mas eu acho que isso não vai durar muito tempo. Minha marca pessoal está indo bem, porque eu construí um grande número de seguidores no YouTube, o que foi completamente engraçado, foi acidental. Eu nunca quis ser uma celebridade. Eu nunca quis ser famoso, eu nunca quis ser conhecido. Eu comecei no YouTube por acaso. Nós falamos de riscos, cometer erros. Eu sempre fui um empreendedor e passei por muitas ideias de negócios diferentes. E uma ideia que eu tive no ano da minha pós-graduação, eu estava tendo uma aula de oratória e meu amigo, meu colega de quarto na época, ele disse, você tem que assistir esse programa chamado Shark Tank. Eu falei, ok, tanto faz, eu não assisto TV. Ele disse, assista ao Shark Tank. E é tudo sobre pessoas lançando ideias de negócios, e nessa aula que eu estava fazendo, tínhamos um projeto em que eu deveria apresentar um produto para a turma, como o Shark Tank. E eu estava tipo, isso é fácil, eu faço isso com meus amigos o dia todo, a noite toda, isso não pode ser difícil. Então eu continuei adiando, eu sou um procrastinador, especialmente quando se trata de escola, porque minha mente estava sempre em outro lugar. E então, um dia eu estava atrasado para a aula, como sempre, peguei minha mochila e comecei a correr, porque estava atrasado, estava chovendo. E enquanto estou correndo para a aula, pisei em um buraco, cheio de água, e meu pé estava encharcado. Sentei e disse, estou molhado, as minhas meias estão molhadas, estou desconfortável. E a professora diz, Jasprit, é seu dia. E eu digo, o dia de quê? É seu dia de apresentar. E eu penso, meu Deus, eu esqueci. Então, obviamente, eu não digo isso a ela, mas eu fico na frente da classe e penso, Jasprit, pense em alguma coisa, pense em qualquer coisa, apenas pense. E então a primeira coisa que me vem em mente são as minhas meias molhadas. Então eu subo em frente à turma, sem treino, sem preparação, e lanço essa ideia de meias resistentes à água. Dessa forma você pode ser um atleta, andar por aí e não ter que se preocupar em pisar em poças. E aí eu pensei, bom trabalho, Jasprit. Mas realmente é uma ideia legal. Então eu vou para casa e começo a pesquisar meias resistentes à água no Google. E eles tinham essas coisas realmente grossas e desconfortáveis que eram usadas para pescar e outras coisas. Mas nada para atletas, nada para sua vida normal. Pensei, opa, acho que encontrei alguma coisa. Então eu passei muito tempo tentando desenvolver essa tecnologia, trabalhando com engenheiros têxteis, trabalhando com fabricantes de meias, e eu criei uma meia resistente à água. E agora eu estou para lançar a empresa e fui abordado por uma empresa de marketing, entre aspas, e eles disseram que vão me ajudar a aumentar as minhas vendas. Vão me ajudar com todas as coisas, a ganhar todo esse dinheiro, e eu fiquei bem cético. Eles disseram, não se preocupe, temos uma garantia de devolução de 100% do dinheiro de volta. Se você não estiver completamente satisfeito, devolvemos todo o seu dinheiro. E eu disse, ok, então tudo bem. Aí eu paguei eles, eram alguns milhares, acho que 3.500, que é muito dinheiro, e no dia seguinte, depois de dar o dinheiro, eu tive um mau pressentimento no estômago. Eu pensei, eu sou um profissional de marketing, eu gosto da maneira como eu posso promover os meus produtos. Tinha alguma coisa errada. Então eu ligo pro cara e digo, ei cara, eu sei que não começamos ainda. Olha, eu queria ter o meu dinheiro de volta. Eu quero terminar isso em termos amigáveis, antes que vocês gastem algum dinheiro. Vamos acabar com isso. Ele disse, sem problema. Me coloca em espera, eu estava na academia na hora, então eu fiquei muito frustrado porque estava entre as séries e ele me colocou em espera por muito tempo. Então, de repente, a linha fica pi. Eu penso, tem alguma coisa errada. Eu ligo para outro número que eu tenho, eles não atendem, começo a enviar e-mails e nunca mais ouvi falar deles. Era uma empresa falsa. Então, lancei a empresa, tivemos um lançamento incrível. Não me lembro exatamente, mas nos primeiros 30 dias fizemos, acho que entre 17 e 20 mil dólares em vendas, logo de cara. E eu tinha tipo esse incômodo, eu pensava, isso não é legal. Ninguém me apoiou como empresário, ninguém queria que eu fizesse isso, especialmente quando se tratava do negócio de meias. Havia tantas piadas jogadas em mim, porque era como, você desistiu de medicina para vender meias. E eu tava tão frustrado com isso, e eu fiquei tipo, as pessoas não veem o que eu vejo, elas não têm a minha visão. Eu quero fazer algo para ajudar outras pessoas como eu. Então eu coloquei esse curso na Udemy, $7, sobre como lançar um negócio sem se ferrar. Eu realmente não me importava em ganhar dinheiro, só queria ajudar as pessoas porque estava com muita raiva. E as pessoas adoraram. Elas disseram, cara, por favor, cria uma página de mídia social no Instagram. E eu fiz isso com o pseudônimo Minority Mindset.
A ideia toda era pensar diferente da maioria das pessoas, porque é isso que eu sempre fazia. Do ponto em que eu comecei a dar festas em vez de ir a festas, até comprar imóveis enquanto todos estavam gastando o dinheiro que não tinham na faculdade, até agora começar esta empresa, eu pensava, eu tenho essa coisa, essa mentalidade de minoria. E aí eu criei uma página no Instagram, postava as mesmas coisas aqui e ali, como coisas que eu gostaria de ter aprendido, conhecido, sobre como começar um negócio, como investir o dinheiro, coisas que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado. E todos diziam, Jasprit, eu gosto disso, você pode fazer um conteúdo longo, criar um blog? E eu pensei, bom, o inglês é minha segunda língua, você não vai gostar da minha escrita, então não vou começar um blog. Mas eu posso falar, então eu posso criar um canal do YouTube. Então eu comecei esse canal no YouTube, Minority Mindset, e lentamente e organicamente ele começou a crescer. E eu não comecei ele com a intenção de ganhar dinheiro. E é engraçado, eu digo isso para as pessoas hoje e elas dizem, não pode ser verdade, você já tinha alguma ideia de ganhar dinheiro. E eu realmente não tinha, eu estava gravando os vídeos do meu telefone, então não tive despesas, gastei acho que $30 num tripé, e foi isso, eu não tinha equipamento sofisticado, não tinha luzes, e então, acho que estávamos perto dos 10 mil inscritos. Meu amigo veio e me perguntou, ei, quanto você está ganhando com Minority Mindset? Ué, não estou ganhando nada. Ele disse, dos seus anúncios do YouTube. E eu, como assim? E ele disse, você sabe que você pode ter anúncios no seu canal do YouTube, né? E eu disse, eu não tenho ideia do que você está falando. Então ele entra comigo no meu canal, entra nas configurações e eu pensei, cara... É só clicar num botão. Ative sua monetização. Eu disse, eu nem sabia que dava para fazer isso. Isso foi antes que houvesse requisitos. Qualquer um poderia monetizar qualquer vídeo, não importa quantos inscritos ou quantos vídeos você tivesse. Então eu pensei, eu nem sabia que era possível. Então eu realmente comecei com o objetivo de... Eu quero divulgar essa informação que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Sabe, aquela mão amiga que diz, ei, tudo bem, você não é o único que pensa assim. Não tem problema de pensar um pouco diferente. Não tem problema de tentar algo diferente. Então, esse era todo o meu objetivo. E aí começou a crescer. Então, se tornou uma coisa cada vez maior. E quando tinha mais ou menos 500 mil ou 600 mil assinantes, eu pensei, espera, eu posso transformar isso em um negócio. Certo. Então eu passei por isso como eu sou um empresário, eu estava tipo, ok, Minority Mindset, vou transformar isso em um negócio. E aí eu comecei esses outros produtos sob o Minority Mindset. Comecei esse boletim informativo, essas outras coisas educacionais, e começou a ficar muito confuso para mim, porque eu pensei tipo, o que é Minority Mindset? Eu andava na rua e as pessoas vinham e diziam, cara, você é o Minority Mindset, você salvou a minha vida, me ajudou a sair das dívidas. E isso me fez sentir muito bem, eu não podia acreditar que as pessoas sabiam quem eu era. Lembro-me de uma vez que eu estava com meu pai, estávamos no Arizona e estávamos comendo açaí na tigela, que é delicioso por sinal. E estávamos na fila e esse cara me viu entrar na loja. Ele estava de bicicleta, ele atravessou a rua correndo para falar comigo e disse, Jasprit, Minority Mindset, é você? Eu disse, sim, e meu pai é ali. E ele simplesmente coloca os braços em volta de mim, me abraça e diz, cara, você mudou minha vida, me ajudou tanto. E eu pensava, meu Deus, não acredito. E meu pai me olhou e disse, ué, as pessoas te assistem? Você não é médico, mas ok. Sim, então essa foi a percepção de que as pessoas estavam realmente prestando atenção. Claro que você sabe, você vê os comentários, os inscritos... Até conhecer pessoalmente você não sabe. Exato, e essa... É um sentimento louco. E aí, especialmente essa vez, só porque realmente eu vi o meu pai ali se iluminar, e ele ficou chocado, e... Aí eu vi que podia fazer algo com isso. Então eu estava criando esses produtos, mas estava confuso porque o que é Minority Mindset? É uma empresa? Sou eu? E como empresário eu pensei, eu vou construir uma empresa, vou transformar em algo... Mas todo mundo via a mim como Minority Mindset, então foi difícil construir uma empresa. Então, em 2021, em dezembro, decidi fazer uma viagem de reflexão. Nunca tinha feito isso antes, recomendo a todos que façam. Fui para Boca Raton, Flórida, e fiquei lá por cerca de uma semana. E me separei da tecnologia, das pessoas, tudo. Eu morava em um apartamento muito pequeno, bem pequeno, e tudo que eu tinha era uma bicicleta e meu bloco de notas. Eu já fiz isso e muda tudo. Ah, meu Deus. É. Então o que eu fazia era ir de bicicleta para a praia de manhã, ficava sentado lá por horas com meu bloco de notas e escrevia meus pensamentos. E de tudo, não apenas de negócios. Minha saúde mental, espiritualmente, o que eu quero da vida, o que é importante para mim, o que é felicidade. Começava a escrever. E depois ia para as coisas financeiras de negócios. E eu comecei a me perguntar sobre o Minority Mindset. O que é, quem é? E naquela semana eu percebi que eu sou Minority Mindset. É assim que todos me conhecem. E fazia sentido porque é quem eu sempre fui.
Mas essas empresas estão se entrelaçando em algo e elas estão sendo ofuscadas, não posso dar a atenção que elas querem. Então, depois disso, eu voltei para o escritório, e isso já foi no finalzinho de 2022, e disse, 2021, e disse à equipe, assim que voltarmos em 2022, vamos mudar algumas coisas. Na primeira semana de 2022, tivemos uma reunião geral. Eu falei, aqui está o que vamos fazer, vamos mudar tudo. Vamos pegar o boletim informativo e transformá-lo em Market Briefs. Vamos lançar esse aplicativo, Market Insiders. E todo mundo ficou tipo, de onde isso veio, certo? E assim implementamos tudo isso. E agora, no início de 2022, demorou algum tempo para implementar, o Market Briefs se torna a sua própria empresa, seu próprio boletim informativo, onde fornecemos notícias financeiras acessíveis. Falo sobre acessibilidade da educação financeira. Para mim isso é o mais importante, porque eu nunca entendi esses grandes termos. O que significa o rendimento de 10 anos subindo 40 pontos base? Isso não faz sentido para alguém que está começando, então eu quero tornar as coisas mais acessíveis. E é isso que fazemos, colocamos tudo em um e-mail divertido e espirituoso que você realmente quer ler. Você está ansioso para ler esse e-mail, é totalmente gratuito. E então íamos criar isso em nossa própria empresa e passamos por muitas... foi uma transição dolorosa, porque tivemos problemas com os provedores de serviços de e-mail, tivemos uma empresa que dizia, sim, vai funcionar, passamos meses fazendo a transição, e na primeira semana em que trabalhamos com esta empresa, eles dizem, desculpa, você está promovendo conteúdo financeiro? Nós não permitimos educação financeira, não permitimos mercado de ações, criptomoedas, nada relacionado com finanças. Eu digo, vocês trabalham conosco há 2 meses? Eu falei com 5 pessoas da sua equipe, eles sabem exatamente o que estamos fazendo, e agora você me diz isso? E tivemos que começar tudo de novo, então foi a vida de empresário, né? Leva um soco na boca, uma grande confusão e bola pra frente. E agora era abril de 2022, finalmente, agora está tudo pronto, então agora vamos pra dentro. Então, você perguntou de onde vem a maior parte da receita, era do YouTube, e é ainda... Mas não vai demorar muito porque falei sobre como o YouTube financiou o meu negócio. Eu pego a receita do YouTube e invisto tudo nas minhas empresas, porque eu realmente quero transformar o Market Briefs em algo grande, porque é necessário. É tão importante porque se você é um investidor, você precisa saber o que está acontecendo e quer estar ciente do que está acontecendo. Você não tem tempo de ler o Yahoo Finanças, Wall Street Journal, Forbes, CNBC e ainda ter que analisar todas as manchetes, ver o que é importante e dissecar para ver o que realmente está acontecendo. Nós reduzimos a 5 minutos ou menos. Temos pessoas realmente inteligentes trabalhando nisso. Nisso e na conscientização das pessoas que nunca receberam essa educação financeira. Isso é lindo, cara. Sim, é por isso que é importante para mim. Em termos de educação financeira, o que é que você acha que é a diferença entre uma mentalidade abundante e uma mentalidade pobre? Eu vou te dar um exemplo, ok? Comprei minha primeira propriedade imobiliária quando eu tinha 19 anos. Logo em seguida eu pensei, eu quero poder ver meus próprios negócios, porque tem que usar um agente imobiliário para isso. Então, quando eu tinha 20 anos, eu consegui a minha licença de corretor de imóveis. Estou na faculdade, então agora começo a ajudar as pessoas a comprar e vender suas casas. E tinha um casal com quem trabalhei, eles estavam procurando por uma casa de 400 a 500 mil dólares, e então eu ajudei eles durante meses a ir de propriedade para propriedade, e eles eram muito exigentes. Então foram meses só passando por isso. E finalmente encontramos a casa. Era algo entre 400 e 500 mil dentro do orçamento deles e tinha tudo o que eles queriam. Estava voltado para a direção certa, tinha a porta da cor certa, os quartos eram do tamanho certo. Era perfeito. E aí eles dizem, Jasprit, você achou a casa, vamos firmar um contrato. E eu digo, ok. E eu lembro porque eles me colocaram em um dos quartos e disseram que queriam conversar. Eles disseram, queremos fazer uma oferta nesta casa, estamos prontos, mas há uma condição. Queremos que você ponha metade da sua comissão no negócio. Eu disse, por quê? Eles disseram, bom, você tem 20 anos de idade e normalmente você recebe 3% do lado do comprador. Então, se há uma propriedade de 500 mil dólares, são 15 mil em comissão, entre 12 e 15 mil. E eles disseram, nós não achamos que 12 a 15 mil valem a pena só para assinar os papéis para nos ajudar a comprar essa casa. E você está na faculdade. E eu pensei, tá. E eu sou cabeça dura, ainda mais com 20 anos de idade. Eu pensei, tá. E eles disseram, sim, pensamos que se pusermos apenas 6 mil no negócio, vamos seguir em frente e comprar. E eu disse, não vou fazer isso. Pode deixar outra pessoa. E fui embora. E 1 mês depois, eles não tinham conseguido a casa porque não tinham conseguido a papelada a tempo. Eles me ligam de volta, a esposa me ligou e disse, Jasprit, não deu certo, mas achamos uma outra casa. Você poderia nos mostrar? E eu, não. Então,
Isso é uma mentalidade limitante. A primeira coisa é, você está olhando para o que a outra pessoa está fazendo, em vez de olhar para o que você poderia conseguir. Você está contando o dinheiro de outra pessoa, em vez de ver o que você mesmo pode fazer. Então você pula sobre dólares para pegar centavos. Certo. E essa é a primeira ideia, que você está muito preocupado com aquilo que está ao seu redor, mas devia focar mais em si. Que valor você recebe? A segunda parte disso é uma mentalidade de crescimento. Então eu falo sobre viver abaixo de suas posses, o que é importante principalmente quando você está nas fases iniciais de tentar construir sua riqueza, certo? Poupar, investir. Eu e você fomos extremos nisso, como se cada centavo que tivéssemos tivesse que ser investido, tivesse que dar retorno, porque era nossa hora de crescer, né? Mas você não precisa ser tão extremo. Digamos que você está poupando 25% da renda. Então se você ganha 40 mil por ano, são 10 mil destinados à poupança e aos seus investimentos. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas dizem: ok, eu estou ciente de tudo isso, de educação financeira, de investimentos, eu quero ser mais agressivo, eu quero fazer mais isso. Como eu posso fazer mais? Bom, é quando você está tentando espremer mais centavos da sua torta. Você tenta ir de poupar e investir de 25% para 30% e 35%, mas tem um bolo limitado, certo? Então o que você deveria fazer é pensar: ok, eu ganho 40 mil, economizo 25%, talvez possa economizar mais se for aquele estilo extremo que nós conversamos, né, que seria o nosso estilo. Mas o mais importante é como eu vou de 40 mil para 400 mil e continuo fazendo o que faço agora. Agora, se você for de 40 para 400 e você economizar e investir 25%, são 100 mil dólares. Muito mais do que os 10 mil que você tinha antes. Você ainda vive com 75%. É a mesma porcentagem que você tem ainda. Essa é a mentalidade de crescimento, é pensar maior. Mas aí todo mundo vai dizer: como que eu vou de 40 para 400? Bom, o primeiro passo é entender que é possível. Depois você começa a aprender, começa a fazer, começa a cometer erros, aprende com os erros e os corrige, mas até você romper com essa mentalidade e perceber que é possível, que eu posso fazer isso, não importa de onde eu venho, a minha aparência, a minha formação, é possível, mas eu preciso da educação certa. O YouTube está aí, leia livros, comece a aprender e depois comece a tomar medidas. Não vai acontecer da noite para o dia, mas você tem que começar a tomar as medidas para isso. Então trata-se de construir essa mentalidade de crescimento sabendo que tem algo que você pode fazer. Eu amo isso, cara. Muita informação boa. Muitas outras perguntas que eu podia fazer sobre essas coisas, mas você tem muitos tópicos que você cobre no YouTube, Minority Mindset, no YouTube e em theminoritymindset.com. Também marketbriefs.com, que é o newsletter para pessoas que querem se inscrever e aprender sobre essas coisas, tornando ideias complexas, interessantes e acessíveis. Isso. É o que todo mundo quer. Eu tenho algumas perguntas para você. Essa é uma que eu pergunto a todo mundo no final e chama-se As Três Verdades. Sim. Então imagina um cenário hipotético que é seu último dia na Terra. Você deixou seus pais orgulhosos, mesmo não sendo médico, mas você tem feito o que você ama pro resto da sua vida, mas eventualmente é seu último dia daqui muitos anos. E você precisa levar tudo com você, seu conteúdo, Sim. seu newsletter, seu YouTube, qualquer coisa que você criou tem que ir com você e ninguém vai ter acesso às suas informações, ao que você escreveu, seus vídeos, áudio, mas você tem 3 lições que você compartilhou com o mundo e isso é tudo que a gente vai ter de você. 3 verdades. E quais seriam essas pra você? Sim, eu vou chegar lá, mas antes eu queria dizer que meus pais estão bem felizes agora. Com certeza. Minha mãe, inclusive, trabalha comigo. Isso é ótimo. Mas entrando... Agora eles podem se gabar de você. Sim, exatamente. A primeira coisa é... pense maior. E a razão pela qual eu digo isso é porque muitas vezes ouvimos isso, pense grande. Mas quando você está pensando grande, provavelmente 99% das vezes não é grande o suficiente. Pense maior. Quando eu comecei com o YouTube, eu nunca pensei que chegaríamos a 10 mil inscritos, muito menos 100 mil inscritos, ou muito menos a 1 milhão de inscritos. Eu até brincava com os meus amigos, dizia que se chegasse a 100 mil inscritos é porque deu tudo certo. Se chegasse a 1 milhão de inscritos, eu fecharia o canal. Porque não é possível que 1 milhão de pessoas vejam esse esquisito no YouTube falando de guacamole, de educação financeira. Não tem 1 milhão de pessoas que querem fazer isso. Eu sou um grande pensador. Eu sou um empresário. Sempre pensei grande, mas aqui estou eu com essas crenças limitantes sobre mim mesmo. E eu acho que eu sou essa pessoa que pensa loucuras, que pensa grande. Então, se você está pensando grande, não é o suficiente, porque essas são as suas próprias crenças limitantes. Segundo, aprenda as regras do jogo. A razão pela qual tantas pessoas se dão mal com dinheiro é porque elas não entendem as regras do jogo. E é por isso que muitas pessoas ficam tão bravas, ficam tão irritadas com o que as outras pessoas conseguem, com tudo o que acontece.
Mas a melhor coisa para fazer é aprender o sistema. Eu falei sobre como os ricos não pagam impostos e como você pode dominar a escada corporativa e as pessoas ficam com raiva, mas a realidade é que essa é a sua chance de descobrir como fazer isso sozinho. Esse é o sistema. Você pode odiar, chorar, gritar, reclamar. Eu fazia isso, achava horrível. O dinheiro era um tabu quando eu estava crescendo e eu pensava, é injusto que as pessoas façam isso. Mas aí eu pensei, e se eu aprendesse as regras? Você pode aplicá-las a si mesmo. E terceiro, esteja disposto a cometer erros. Tente. Tudo é possível, mas você tem de estar disposto a tentar cometer erros e continuar melhorando a cada dia. Eu amo isso, cara. É difícil, mas é tudo possível, cara. Jasprit, eu quero te agradecer um momento, cara, por assumir essa missão. Eu acho que muita gente tem medo de pensar em dinheiro, de falar de dinheiro, de guardar, investir. As pessoas têm medo de dinheiro no geral. E o fato de você tá mergulhado nisso, fazendo disso sua missão de educar pessoas, entreter, Sim. inspirar, informar as pessoas através dos muitos formatos no YouTube, mídias sociais, newsletter e tudo que você vai estar criando no futuro. Eu acho que é realmente inspirador ver alguém com seu background, ver alguém que as pessoas não pensariam que estaria falando sobre essas coisas e você tá mergulhando nisso, tornando acessível com a sua perspectiva e personalidade únicas. Quero te agradecer por você tornar o Minority Mindset algo que as pessoas podem entender e começar Obrigado. a aplicar em pequenos passos no dia a dia e tornando aquilo maior com o tempo. E também tem o fato de que dinheiro é um tabu, não só na minha cultura, mas em muitas culturas. E a razão pela qual ele se torna um tabu é porque somos inseguros com o nosso próprio dinheiro, então criamos essas cortinas de fumaça. Não fale sobre isso, não se preocupe com isso, mas no fim das contas estamos todos trabalhando por um salário. Ou diga ao seu chefe para não te pagar. Mas o que você tem que entender é como o dinheiro desempenha um papel em nossas vidas, porque eu não estou dizendo que o dinheiro é a única coisa ou é a mais importante, ela é apenas um fator. Você tem que ser fisicamente saudável, mentalmente, espiritualmente saudável, e quando você tem tudo isso, é quando estar financeiramente saudável pode ter o maior impacto. Eu chamo isso de triângulo quadrático, e vai nessa ordem. Porque se você está em seu leito de morte, você é obeso mórbido, não importa se você tem 10 milhões no banco, a única coisa que importa é estar saudável. Se você está mentalmente deprimido, ansioso, lutando com esses problemas mentais, cara, mais dinheiro vai torná-lo mais infeliz. Você tem que fazer o que for preciso. Vá para a reabilitação, vá buscar um terapeuta, vai fazer o que for preciso a qualquer custo, porque mais dinheiro não vai consertar isso. E as pessoas tentam pensar que, eu estou com esses problemas de saúde mental, se eu ganhar $1 milhão ficarei feliz, todos vão gostar de mim. É uma grande mentira, vai ficar pior. Tem que ser espiritualmente saudável. Saúde espiritual não significa ser religioso. Para mim é qual o seu propósito, qual o seu motivo para levantar da cama todos os dias. E isso vai continuar levando você a viver uma vida plena, seja por 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, não importa. Uma vez que você tenha essas três coisas, é quando ser financeiramente saudável tem maior impacto e maior poder. Porque agora você pode viver uma vida plena e feliz. E o dinheiro é só a cereja, cara. É só a cereja do bolo. O bolo é todo o resto. Você não pode pegar uma cereja boa, colocá-la em um bolo ruim e esperar que o bolo tenha um gosto bom. Você já tem que ter um bolo bom e a cereja o torna ainda melhor. Esse é um bom princípio, boa base, eu amo isso. É tudo sobre comida, eu adoro comida. Ok, a última pergunta é qual a sua definição de grandeza? Sempre em busca do melhor. Sempre querendo ser um pouco melhor a cada dia. Jasprit, valeu, cara. Luiz. Muito bom. Quais são as coisas, os próximos passos? Tá investindo no mercado de ações, mercado de imóveis, comprando ativos? O que é que você acha? A lição é que você tem que escolher bem seus professores. Quando o mercado caiu em 2008, adivinhe quanto dinheiro eu peguei emprestado? Muito. 300 milhões.